11h33, nós estamos ao vivo aqui no Câmara Total. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E agora é hora de acionar a Mina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Mina. E a gente vai fazer aquela atualização diária dos casos da Covid-19 aqui no nosso país para a gente acompanhar a evolução dessa doença. Verdade. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E olha, os números foram atualizados neste domingo, dia 27. Então, nós temos no país 4.732.000 casos, 309. Nós temos 141.741 óbitos. No estado de São Paulo, 972.237 casos, sendo 35.108 óbitos. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa região, a região metropolitana de Campinas, que compõe aí com 20 cidades. Nós temos 78.927 casos na nossa região. Aí, Campinas, com 32.646 casos confirmados, seguida de Indaiatuba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, que são então as 5 primeiras. E aí depois vem Hortolândia com 4.055, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba. Depois a gente ainda tem as cidades de Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e as 3 últimas, digamos que as 3 que menos têm casos: Pedreira com 543, Olambra com 382 e Morungaba com 159 casos. E agora a gente vai ao número de óbitos. São 2.595 mortes confirmadas na nossa região, sendo 1.225 em Campinas, seguida por Sumaré com 233 mortes, Indaiatuba 204, Santa Bárbara do Oeste com 171 óbitos e Americana com 153. Na sequência vem Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Lembrando, Gabriel, que esses últimos números aqui, Morungaba e Olambra especialmente, já há uma semana que a gente continua com esses números. Essas últimas cidades, Santo Antônio de Posse também. Essas cidades, elas não têm registrado aí novos óbitos devido à Covid-19. Lembrando que esses dados foram atualizados até este domingo e hoje à tarde a gente tem às 3 horas uma coletiva do prefeito no caso de Campinas. Neste momento é que os números são atualizados aqui na nossa cidade. São cidades que estão lidando bem, então, com esta pandemia, como Olambra, Morungaba e Santo Antônio de Posse. A gente espera que todas as cidades aqui da região metropolitana de Campinas consigam essa estabilização também, para que os números de casos não aumentem. Quando a gente fala na questão das mortes, eu acompanhei no final de semana os boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde e o número de óbitos em Campinas também não mudou de sexta para sábado e de sábado para domingo. Então vamos aguardar hoje para ver como está ou não essa estabilidade. Hoje pela manhã, o prefeito Jonas Donizete, numa entrevista, disse que vai enviar alguns projetos aqui à Câmara de Campinas. Esses projetos já foram enviados, na verdade, e ele está salientando porque a gente está vivendo um tempo de muito calor. Você sempre fala da questão da baixa umidade do ar. Sim. E, por isso, a Prefeitura de Campinas já registrou, a Defesa Civil já registrou um recorde de número de incêndios, pessoas ligando, fazendo denúncias, e, por isso, o prefeito mandou um projeto que trata das queimadas aqui para a Câmara Municipal. Acompanhe. Aquela que a pessoa taca fogo para limpar o terreno, né? Diz que aumentou muito na quarentena, e não sei se o pessoal, vou limpar aqui o quintal, aí faz lá um bolinho e taca fogo, né? E o fogo, às vezes a pessoa fala, vou fazer um foguinho e faz um fogaréu, né? O fogo, ele só precisa de um start, de uma chama e de oxigênio, do ar, né? O vento leva, e aí vocês vejam os brigadistas aí, as dificuldades de controlar esses incêndios que acontecem. Então, esses de menor porte, né? Aí a gente dá uma multa, 1.800, podendo chegar a 3.600. E outra, são áreas rurais que a pessoa taca fogo
para preparar para o plantio. Nós também estamos proibindo essa queimada municipalmente, aí a multa já é maior, porque são grandes áreas, pode ocorrer incêndios aí com grandes proporções, já vai para R$18 mil. Então, esse projeto será votado aí pela Câmara. O fogo, ele atrapalha a vida das pessoas, ele coloca em risco a vida da fauna, né, dos animais e também das pessoas. Olha só, e essa questão de incêndio, de queimadas é tão séria, Gabriel, que nós tivemos aí, inclusive, um bairro, a Vila Paula, aqui na região do São Martim, que nessa manhã, inclusive, a gente teve aí, não se sabe ainda ao certo se é, talvez, essa queimada de um lixo ou de alguma coisa, está se averiguando para confirmar, mas é muito sério porque com essa falta de umidade e também com esse calor intenso, uma pequena queimada de um lixo pode se transformar em um grande incêndio, no caso ali da Vila Paula. 30 moradias foram aí devastadas por esse incêndio. E um outro projeto que veio para a Câmara, que o prefeito comentou, é aquele que estava na pauta da última quinta-feira, mas que saiu da pauta e que deve ser analisado nessa próxima quinta. Vamos conferir. A gente está prorrogando o contrato de 350 profissionais de saúde. É isso, né, doutor Carlos? Isso, prefeito. Para a Rede Mário Gatti, né, é um grupo fundamental de médicos, enfermeiros. É um grupo muito grande de profissionais de saúde para poder atender. Eles já estão trabalhando. Eles já estão trabalhando, é simplesmente uma prorrogação para a gente poder atuar nos nossos hospitais, nas nossas UPAs, no SAMU, enfim. São profissionais da Rede Mário Gatti. E eu quero assim dizer, o contrato deles venceria agora no final do ano, né? Então, praticamente, eu estou preparando para o próximo prefeito coisas que eu não recebi. Tem uma frase que fala que você não quer não deseja para si, não queira para os outros, né? Então, lembra, né, doutor Carmo, como foi difícil no início, né? A gente estava com um problema lá do Cândido, né? Foi dramático, porque foram 1.400 trabalhadores que foram demitidos, né? Então, isso a gente não quer que se repita. É muito traumático e não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa também. A gente perde gente formada, a gente perde gente treinada. Infelizmente, né, fechando o assunto do incêndio que ocorreu na comunidade Vila Paula, no bairro São Martim, 20 casas, né, foram destruídas e 2 pessoas ficaram feridas. Uma recebeu atendimento no local e uma precisou ser encaminhada para o pronto atendimento da Padre Anchieta. Então, muita atenção com essa questão das queimadas. E voltando um pouquinho à questão dos funcionários, esse projeto deverá ser analisado essa semana. E olha só, a Prefeitura de Campinas também atendeu a uma nova determinação do Ministério Público do Trabalho. O prefeito havia anteriormente assinado a questão da insalubridade, mas agora, desde uma audiência que aconteceu na última sexta-feira, o município agora está com uma proposta, né? Assumiu essa proposta que foi apresentada pelo sindicato, o Conselho de Saúde, ampliando o percentual do adicional de insalubridade para outras categorias. Então, agora, além dos médicos que já estavam, quem estava na linha de frente da Covid, o setor de enfermagem, agora, agentes comunitários de saúde, condutores de ambulâncias do SAMU, profissionais da vigilância sanitária que atuam em surtos, profissionais da odontologia e trabalhadores que se ativam na higiene e limpeza do Hospital Mário Gatti também terão 40% de adicional de insalubridade enquanto aí continuar a pandemia da Covid-19, né? E aí a gente tem ainda profissionais de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, farmácia e assistente social que não eram beneficiários do adicional passaram também a receber 20% de insalubridade. Benefício, então, os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, né, da pandemia que já dura aí mais de 6 meses. Ô, Mira, a gente estava falando sobre queimadas, áreas devastadas da nossa vegetação e tem uma discussão na cidade de Sumaré em relação a cortes e a podas de árvores. Isso mesmo, porque também para fazer o corte e a poda é preciso muita atenção e o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ambiente de Sumaré está atento a isso e realiza uma reunião hoje a partir das 7h30 para deliberar sobre esses temas na cidade. Olha, eles foram escolhidos em dezembro do ano passado e fazem parte aí desse conselho que analisa todas as ações ambientais feitas no município. Então, essa reunião acontece hoje e depois a gente fala sobre essa discussão, mas eu ainda tenho mais um assunto sobre Sumaré. Então, a gente continua na cidade vizinha aqui de Campinas. Esse fim de semana fez muito calor, né? O sol apareceu durante todo o dia, nada de chuva, muitas pessoas querendo realizar a prática esportiva, mas ainda não pode. Na verdade, a gente está falando aqui de Sumaré e de Hortolândia, são cidades que decidiram que mesmo com o calor e com toda essa possibilidade, Campinas já abriu os parques, mas as cidades mantêm os espaços públicos ainda fechados, até que a questão da Covid-19 esteja aí um pouco mais estabilizada. Quando a gente olha, inclusive, os dados, Sumaré e Hortolândia tem grande número de infectados e também grande número. Sumaré, no caso, ela é a segunda, aí ela está no ranking das 5 primeiras, na verdade, em óbitos. Então, é por isso essa tensão desses espaços ainda continuam fechados. Lembrando que, no caso de Hortolândia, apenas os profissionais que usam os espaços públicos, como clubes e ginásios, eles estão autorizados a realizar já os treinos, mas apenas com todo o critério de segurança, com todos os protocolos. E aí, conforme as cidades forem abrindo os espaços públicos, a gente fala aqui no Notícias da Metrópole. Abertura gradual aos poucos, então um pouquinho mais de calma para a cidade de Sumaré e de Hortolândia, já que os espaços públicos permanecem fechados. Precisa diminuir ainda o contágio da doença, caindo, né, a contagem, aí sim os espaços serão reabertos. Isso certo, mesmo, Mina Abreu? Certinho. Você volta daqui a pouco, então, falando de basquete e de notícias do Legislativo. O basquete, hoje cedo a gente acompanhou aí uma etapa importante para a equipe de Campinas, mas já já eu conto nesse VT. Combinado, então.